Já pensou em quantos métodos diferentes existem para estudar as escrituras? O quantos deles você acha que seus alunos estão familiarizados? Então, bem-vindos ao nosso microtreinamento. Estamos mais uma vez aqui, eu, Alexandre Teles, Daniel Ribeiro, de Belo Horizonte, e com Edson Ribeiro, lá de Juiz de Fora, e Justino de Vitória. Então, hoje nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto tão importante que é o estudo das escrituras e como a gente pode ajudar os alunos a definir aí qual o melhor método para eles estudarem essas escrituras, né? Quer falar um pouquinho sobre isso aí, Justino? Sim, muito bom. Então, professores, quando os alunos escolhem um método de estudo das escrituras que atendem às suas necessidades individuais, é mais provável que esses alunos fiquem motivados e animados para cumprir sua meta de estudo das escrituras e também se sintam e sentem, né? Sintam o poder de estudar as escrituras, as palavras de Deus em suas vidas. Os professores, por favor, pensando nessa abordagem, não devem tentar direcionar os alunos para um método de estudo da escritura específico. Em vez disso, à medida que incentivam os alunos a estabelecer uma meta de estudo pessoal, eles serão ajudados, através de vocês, a avaliar qual método seria melhor para eles. E uma maneira de fazer isso é oferecer aos alunos uma variedade de métodos de estudo das escrituras e deixar que o aluno escolha. Também pode ser muito eficaz convidar alunos que já descobriram métodos eficazes de estudo das escrituras e esses podem compartilhar com seus colegas. Eu gostaria de compartilhar com vocês e mostrando aí uma declaração ou declarações sobre métodos e técnicas de estudo das escrituras. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas mostrar como que isso pode funcionar aí do que nós vamos estar falando. Pegando aqui no manual, nós temos aqui, ó, declarações sobre métodos e técnicas de estudo das escrituras. E aqui teremos uma variedade de métodos e técnicas e suas respectivas declarações. Ó. Busque o Salvador e seus ensinamentos, identifique bênçãos prometidas, que advêm através do estudo das Escrituras, ajudar os alunos a decidir quais métodos, né? Então é isso que nós estamos falando. Tem aí, aplique as Escrituras à sua vida, e tem muitos outros. Tá certo? Esse material nós vamos também mandar para vocês, professores, para que vocês fiquem por dentro e possam ajudar os seus alunos na escolha desses métodos. Tá certo? Bem, joia, Justino, muito bom. Então, como seria, poderia demonstrar aí um bom exemplo disso, Daniel, para os professores? De como ajudar os alunos a definir qual método eles vão usar das escrituras, para estudar as escrituras? Ok, posso sim. Um bom exemplo seria o que o professor Breno ele fez. Ele convidou os alunos a refletir um pouquinho sobre as suas metas de estudo das escrituras, e nessa reflexão ele entregou esse documento sobre as declarações sobre métodos e técnicas de estudo das escrituras. E ele entregou esse documento para os alunos e convidou eles a examinar o documento por 5 minutinhos. E ao examinar, ele convidou eles a identificar aqueles que mais eles se identificavam, aquelas técnicas, aquelas habilidades que mais seriam úteis para o estudo das escrituras dos alunos. Depois de 5 minutos, ele fez duas perguntas. Uma, depois de examinar essa lista, quais métodos você acha que seriam úteis para você usar agora, né, nessa meta de estudo das escrituras? A segunda, há algum método não relacionado aqui que você gostaria de tentar ou continuar a usar? Então, o professor, ele foi além daquelas técnicas que existiam, né? Ele convidou os alunos a compartilhar aqueles que talvez eles já fazem, que às vezes são mais simples, mais adaptados à realidade deles.
E esses que não estavam escritos, ele anotava no quadro e no final ele fez um convite para os alunos para eles começarem a utilizar esse método, essa técnica a partir de agora para ajudá-los no estudo das escrituras. Ah, excelente. É, você teria alguma prática aí, Edson, para nós fazermos agora? Poderia ajudar os professores a visualizar isso? Claro, bem simples. Professores, vocês vão estar com essa página de recursos, que são as declarações sobre métodos e técnicas de estudo das escrituras. Vocês vão estar com esse documento na mão. E a minha prática ela é bem simples, tá? Eu vou fazer aqui com o Justino, tá, Justino? Nós vamos criar pelo menos uma pergunta que você possa fazer a seus alunos que os incentive a identificar um método de estudo das escrituras que vai funcionar para eles, ok? Justino, qual pergunta você faria? Pronto. Então, eu, depois de mostrar, deixar o documento com os alunos, dar um tempinho para que eles estudassem ali, eu perguntaria, analisando esse documento, esses métodos que aparecem aí, qual desses poderia lhe atender melhor? Ou qual desses funcionaria para você? Excelente pergunta. Então, professores, nós queríamos que vocês ponderassem, né, uma pergunta de incentivo, tá? Agora, o importante, né, seja qual for a maneira que o aluno escolher para estudar as escrituras, isso precisa ajudar eles a fortalecer o testemunho deles e aumentar o entendimento do evangelho. Ou, né, de uma outra maneira, ou, né, da maneira correta de estudar as escrituras, que eles não tenham medo de ampliar o horizonte e tentar novas abordagens para o modo como eles vão estudar as escrituras. Fica aqui o nosso convite para cada um de vocês, professores de seminários, de instituto, que vocês possam determinar como você vai fornecer aos alunos esses métodos de estudo e habilidades para que eles possam usar. E decida sobre essas perguntas. Que pergunta você vai fazer para ajudá-los a identificar o método que melhor atenderá às necessidades dele? Às vezes o jovem ainda precisa estabelecer a meta de estudar as escrituras, né? De começar, ou talvez identificar ali com eles as bênçãos para eles estudarem. Então, aí vocês vão ter que identificar com seus alunos o que vai funcionar melhor, né? Mas fique atento aí, alguns alunos estarão preparados, né, para decidir durante a aula qual método de escritura eles gostariam de usar. Outros talvez precisam ponderar um pouco mais, talvez você vai precisar dar esse material para eles, pedir para eles ponderarem em casa, e depois na próxima aula, você, no início da aula ali, relembrar e falar com eles, e aí, o que que vocês ponderaram, o que que vocês decidiram, como é que você vai estudar as escrituras, né? Então, é bom fazer esse acompanhamento periódico aí com os alunos, oferecendo ajuda, para ajudá-los, né? Sempre que é um desafio aí dos jovens estudar as escrituras diariamente. Então, essa é uma maneira de você poder auxiliá-los e fortalecê-los, né? Talvez você não vai mostrar esse método numa única aula. Então, pense na melhor forma de fazer isso nas próximas aulas, talvez ir mostrando aos poucos os métodos durante o início das aulas e aí, por fim, fazer o desafio para eles escolherem o método. Se você vai deixar o método com eles e eles vão ponderar em casa e depois voltar. Então, ore e pondere qual a melhor maneira, mas faça um desafio e faça uma pergunta para os seus alunos para que eles possam escolher um método para estudarem as Escrituras. Então, é isso. Até a próxima. Boas aulas para vocês. Até. Boas aulas.